1 Reis capítulo 20, Ben-Hadad, rei da Síria, batalha contra Israel. Ben-Hadad reúne seu exército com mais 32 reis, cavalos e carruagens e vai sitiar Samaria. Enviou mensageiros a Acabe, o rei de Israel, dizendo qual eram suas exigências. Queria o ouro, a prata, as esposas dele e os seus melhores filhos. Acabe concorda em entregar-lhe tudo, mas o rei da Síria aumenta ainda mais suas exigências, dizendo que entrariam lá dentro do palácio e escolheriam tudo o que quisessem. Acabe reúne seus anciãos e estes lhe dizem para que não aceitasse tais condições e que resistissem, dizendo que ele já tinha cedido às primeiras exigências e que não cederia ainda mais. Ben-Hadad manda dizer-lhe que destruiria tudo em Samaria, ao que Acabe respondeu que aquele que se cinge de armas não se glorie como aquele que se solta, ou seja, que ele não se considerasse vitorioso antes do final da batalha. Imediatamente ao ouvir essa resposta, Ben-Hadad posiciona seu exército e se puseram em formação ao redor da cidade. E eis que um profeta de Acabe lhe diz que o Senhor mandara dizer que entregaria aquele exército nas mãos dele. E ele perguntou, por quem? E o profeta lhe disse, pelos moços dos príncipes das províncias. E ele pergunta, quem ordenará a batalha? E ele responde, você. Então ele enumera os moços das províncias, que eram um corpo seleto de tropas de choque, bem treinado e armado, sob comando de oficiais das províncias. E esses eram 232, e depois também enumerou todo o povo, sendo 7.000. Eles saíram ao meio-dia, e Ben-Hadad estava se embriagando nos pavilhões, e os 32 reis o ajudavam. Os homens lhe disseram que os moços de Samaria estavam lá, para falar com ele, e esses saíram ao encontro deles junto com o povo, e eles acabaram matando todos os homens de Ben-Hadad que fugiu em um cavalo. O rei de Israel saiu e feriu os cavalos e as carruagens e matou os sírios com um grande massacre. Porém, um profeta veio de novo a Acabe e lhe alertou que Ben-Hadad subiria de novo contra Israel depois de 1 ano. E assim foi. 1 ano após esse incidente, o rei da Síria fez outro grande exército e intentou lutar nas planícies contra Israel. E esses se posicionaram em frente deles, com 2 pequenos rebanhos, contra uma multidão dos sírios. E um homem de Deus profetizou, porque eles disseram que o Senhor é Deus dos outeiros, mas não dos vales, por isso os entregarei de novo em suas mãos, e eles saberão que eu sou o Senhor. Porque eles achavam que o problema era o lugar onde eles tinham sido derrotados a primeira vez, e não o grande Deus de Israel contra os deuses deles. E eles acamparam um diante do outro por 7 dias, e no 7º dia travaram uma batalha. E os filhos de Israel mataram os sírios, 100.000 homens em um único dia, e o restante fugiu para Afeg, para dentro da cidade, e ali uma muralha caiu sobre eles, matando 27.000 homens dos que restavam. E Ben-Hadad fugiu, e se escondeu dentro de uma câmara, e seus servos disseram, eis que os reis da casa de Israel são misericordiosos. Vamos nos vestir de saco e cinzas e cordas sobre nossas cabeças, e vamos lá pedir ao rei por nossas vidas. E quando eles foram até o rei Acabe, esse lhes perguntou, Ben-Hadad está vivo? Ele é meu irmão, ou seja, eu não o matarei, nós não seremos inimigos. Tragam-no até mim. E Ben-Hadad lhe disse que restituiria a ele as cidades que o pai dele tinha tomado do pai de Acabe, e que ele fizesse ruas para ele, oferecendo-lhe privilégios comerciais entre os 2 povos. E assim fez um pacto com ele e o despediu. Porém, um profeta do Senhor manda dizer-lhe, porque ele desobedecer a ordem do Senhor e não matar a Ben-Hadad, o qual o Senhor entregara nas mãos dele para o matar,
ele seria morto no lugar dele, e o seu povo pelo povo dele. E o rei de Israel voltou para sua casa revoltado e aborrecido. Acabe desacatou as ordens do Senhor ao fazer uma aliança com o inimigo que o Senhor pediu a ele que destruísse. Em nossas vidas, esse exemplo tem que servir para entendermos que não dá para fazermos acordo com o pecado, com o nosso adversário, e tentarmos conviver com ele. Quando Deus diz que ele tem que ser banido de nossas vidas, é isso que temos que fazer. A convivência e a conivência com o nosso pecado destrói a nós e aqueles que vivem conosco. Acabe é um exemplo de pecador perverso, maligno, incrédulo e insensível a Deus. Em nenhum momento ele ora a Deus para pedir ajuda ou para demonstrar gratidão. Mesmo depois da vitória sobre Ben-Hadad, ele permaneceu indiferente e preferia fazer aliança com o inimigo do Deus de Israel do que cumprir o que ele dissera que fizesse. Ele é um exemplo de tudo que nós não deveríamos ser. Amém? Mais uma história bastante ilustrativa para que nós entendamos que quando Deus diz para fazermos alguma coisa, nós temos que ser fiéis e obedientes. Amém? Um abraço e até amanhã.